Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, graças te damos, Senhor, ó, por mais um dia de vida, por podermos, Senhor, abrir nossos olhos, acordar, invocar o teu nome. Ó Senhor Jesus, Senhor, cuida de nós, cuida dos irmãos, Senhor, da tua igreja, ó Senhor, em todas as localidades. Senhor, possa, Senhor, a cada dia, ó, crescer mais e mais em nós. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Senhor, nos leva a amar a tua palavra, Senhor, a praticá-la. Ó Senhor Jesus, ainda seja, Senhor, com essa leitura do alimento diário, o nosso primeiro alimento, Senhor. Senhor, muito obrigada. Ó Senhor Jesus. Amém, amados? Hoje nós vamos desfrutar da quarta-feira. Ó Senhor Jesus. E o ler com oração diz assim: Disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículo 38. E o título da quarta-feira é: A palavra de Deus faz a obra de Deus. Ó Senhor Jesus. Em cada época, Deus teve seus ministros para o servir. No ministério da Nova Aliança, Ele conta conosco para que sua obra seja feita e sua vontade executada, para que esta era seja encerrada e o reino milenar tenha início. Então Cristo reinará com justiça e paz. Quando esse momento chegar, o Senhor recompensará aqueles que fizeram a vontade do Pai, os que deixaram tudo para segui-lo. Por isso, Ele nos prepara hoje. Aleluia. Como primeiro-ministro da Nova Aliança, o Senhor Jesus deixou-nos um exemplo a ser seguido. A primeira lição que precisamos aprender com Ele é com respeito à nossa atitude para com a palavra de Deus. Essa lição é importante, porque é a palavra que executa esse ministério. A obra de Deus é feita por meio de sua palavra. Antes de tudo existir, lá estava ela com Deus. A palavra constitui o elemento mais importante para o trabalho de Deus. A palavra é o meio pelo qual Deus infunde em nós sua vontade. Ela é como um caminhão carregado da vida de Deus que vem até nós. No entanto, se estivermos distraídos e nossa atitude para com ela for de desprezo, quando esse caminhão carregado de riquezas espirituais chegar à nossa porta para descarregar o encargo de Deus para nós, ele irá embora e ficaremos vazios. Ó Senhor Jesus! Não deixemos que as distrações e preocupações sobrecarreguem nosso coração, impedindo-o de receber aquilo que vem de Deus. O primeiro portão pelo qual a palavra precisa passar são nossos ouvidos, que precisam sempre estar atentos. O segundo portão é o nosso coração. Para que a palavra alcance o coração, a mente precisa recebê-la, o que fará com que a emoção também se incline e passe a amar o que vem de Deus. E, por fim, a vontade se disponha a aceitá-la. A palavra entrará em nosso espírito e nutrirá nossa alma com os elementos divinos. Assim cresceremos um pouco mais. O veículo para trazer Deus a nosso interior é a palavra de Deus. Ela é tudo em nossa vida. Não é a palavra doutrinária do homem, mas somente a palavra de Deus que fará sua obra. Por isso, amados irmãos, nossa atitude para com ela é tão importante. Para que a palavra de Deus alcance seu destino, é preciso um profeta como porta-voz. A esse respeito, leiamos: O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Isso está em Deuteronômio 18, versículos 15 e 18. Irmãos, esse profeta que Deus levanta entre o seu povo não tem liberdade de falar o que quiser, mas é Deus quem põe as palavras em sua boca. Essa é a palavra que faz a obra de Deus. Aquele que profetiza na igreja tem de falar somente as palavras que vêm do Senhor.
precisamos considerar seriamente nossa relação com essa palavra, pois de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Ó Senhor Jesus. Portanto, se não aprendermos esse princípio relacionado com a palavra de Deus, não conseguiremos entender o ministério da nova aliança, muito menos participar dele. Quando falou sobre um profeta que Deus suscitaria no meio de seu povo para falar-lhe as palavras de Deus, Moisés se referia ao Senhor Jesus, conforme podemos ler. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Por fim lemos, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito, de que o Pai me enviou. A confirmação de que Jesus era um ministro da nova aliança enviado por Deus para trazer a sua palavra era o fato de que suas palavras se cumpriam. Essa é a forma de identificarmos a palavra profética de Deus, a que traz sua direção para a nossa vida e cumpre a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor, pois temos recebido essas palavras e testificado o quanto elas têm se cumprido em nosso meio. Aleluia! Aleluia, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia pela palavra do Senhor, né, amados? Eu estou muito feliz nesse dia. Que nessa quarta-feira o Senhor possa nos abençoar e nos permear com a sua palavra. Oh, aleluia! A gente está desfrutando a quarta-feira e vendo que, desde o início, né, Deus sempre teve seus ministros para servirem a Ele, né? Senhor Jesus. E nós também vimos, em semanas atrás, que o primeiro ministro, irmãos, foi o Senhor Jesus. Amém? Aleluia! E o que é mais rico é que esse exemplo nós precisamos seguir nos dias de hoje, amém? A gente também viu que nós somos esses ministros de hoje, não é mesmo? Aleluia! Então, como ministros, precisamos seguir o exemplo. É muito simples. E o exemplo que nós temos hoje é o Senhor Jesus, amém? Ó Senhor Jesus! E a primeira lição que precisamos seguir não é nenhuma outra, irmãos. É a palavra, amém? Por isso que nós devemos amar a palavra. Para que a gente leve a palavra até as pessoas, nós precisamos amá-la. A palavra precisa reger a nossa vida. Precisa reger o nosso viver. Ó Senhor Jesus, não podemos fazer nada, irmãos, fora da palavra do Senhor. Pois a palavra é o próprio Senhor. A gente viu também, nós conhecemos que lá no princípio, né? Quando não havia nada na terra, apenas um caos, Deus começou a sua recriação, não foi? E tudo ele criava, irmão, recriava por meio de quê? Da palavra, amém? Ele falava e tudo via a existir. Foi assim, irmãos, com os luzeiros, com os animais, né? Com as criaturas. Então tudo foi feito por meio da palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, aleluia! E antes de tudo, né, a gente também conhece que a palavra estava com Deus. Amém? Por quê? A gente vê lá em João, né, no versículo 1 do Evangelho de João, diz o quê? No princípio, e o verbo se fez carne. Não, perdão, irmãos. No princípio era o verbo ou a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou seja, então, a palavra, irmão, desde o princípio estava com Deus. Ou seja, o Senhor, desde o princípio, estava com o Pai. Aleluia! Senhor Jesus! E o que é rico nisso tudo, que foi por meio dessa palavra, irmãos, que cremos, não foi? Ó Senhor Jesus! Quando a palavra, irmãos, um dia chegou até nós cremos nessa palavra. Então essa palavra tem um poder tremendo. Ou seja, dentro de nós hoje, nós temos um poder que é essa palavra. Ó Senhor Jesus!
E quando recebemos a palavra, recebemos o quê? A vida de Deus. Porque é por meio da palavra que Deus infunde mais e mais a sua vida em nós. Olha que precioso isso, irmãos. Que coisa mais rica, não é? Então nós temos algo muito valioso dentro de nós. A pessoa do Senhor em nós é essa palavra. E essa palavra é o Senhor em nós, irmãos. Que preciosidade nós temos. Ó, como nós somos privilegiados, amados. Senhor Jesus. E a gente viu também, a gente tem visto, desfrutado, que a obra de Deus não pode ser feita sem a palavra, não é? É necessário o homem, nós sabemos disso, recursos. E, mas se não tiver palavra, não dá para se fazer a obra. Então, a palavra, irmãos, é o princípio de tudo. A palavra é o princípio de todas as coisas, né? Senhor Jesus. E nós, amados, não podemos, né, também sobrecarregar o nosso coração. De forma alguma, não é isso? De forma alguma. Não podemos sobrecarregar o nosso coração com distrações, né? A gente sabe que o mundo hoje, irmãos, Satanás tem agido demais, né? Questão do celular, a gente sabe que é algo que, uma ferramenta hoje, que Deus tem usado muito, né? A gente tem aproveitado disso. Mas por outro lado, irmãos, é como uma faca de dois gumes. Se a gente não souber utilizá-lo, ó Senhor Jesus, né? Então, a gente precisa, irmãos, não sobrecarregar com essas coisas, né? Preocupações, coisas que não agradam ao Senhor, não é mesmo? E uma das coisas que, como a gente viu, né? O irmão compartilhou para nós, o Brasil está em segundo lugar, né? Na questão de celular. Então, irmão, ele precisa estar vigiando em nosso dia a dia também essa questão. Para que a gente não venha, irmãos, sobrecarregar o nosso coração com essas coisas, não é mesmo? Para não perdermos o foco. Ó Senhor Jesus. É rico porque o primeiro lugar que essa palavra penetra, entra em nós, é em nossos ouvidos, não é assim? Com você não foi assim? Aleluia. E comigo também. E com todas as pessoas vai ser assim, amados, que pregamos para ela. A palavra de Deus entra nos ouvidos. Depois que ela entra, penetra o ouvido, ela chega até o nosso coração. Amém? E quando chega no nosso coração, tem uma parte lida da alma lá, que é a nossa mente. Ó Senhor Jesus. O homem não tem como crer no Senhor se ele não entender a palavra, não é assim? Por isso que os animais, irmão, ele não tem como crer. Porque eles não têm um coração, não é mesmo? Esse coração psicológico que nós temos, e nem tem uma mente racional como a nossa. E é rico porque a mente, quando a palavra chega na mente, ela entende, olha só que maravilha. Aí a nossa emoção se alegra. Satisfaz, fica alegre com essa palavra. E aí a nossa vontade se dispõe em servir ao Senhor, em buscar o Senhor, em buscar essa palavra, em querer fazer a vontade do Senhor. Não é maravilhoso? Ó Senhor Jesus. Só que para que isso aconteça, amados, é necessário o quê? Um profeta, não é mesmo? E quem são esses profetas de hoje? São os anjos? Será que o Senhor vai voltar para fazer esse trabalho? Não, de forma alguma. Esses profetas de hoje somos nós, amém? Eu e você e eu. Somos nós que devemos levar essa palavra, irmãos, até as pessoas no dia de hoje. Que maravilha, que incumbência maravilhosa. Senhor Jesus. E é rico porque o profeta, nós como esses profetas, não falamos o que queremos, não é mesmo? Ó Senhor Jesus. Nós vimos que o profeta, lá desde o Antigo Testamento, como ele é reconhecido como um profeta de Deus? Quando as suas profecias se cumpriam, não é mesmo? Ó Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus veio, também ele falava, né? E as pessoas naquela época não entendiam. Só que quando ele estava na cruz, sendo crucificado,
Muitas pessoas vieram a crer no que ele falou, vieram a compreender. Então, o Senhor era um profeta de Deus, porque o que ele falou, né, se cumpriu já naquela época, muitas coisas, e muitas ainda vão se cumprir. Amém? E hoje nós somos esses profetas de Deus, amados. Amém? Aleluia! E hoje nossas profecias também estão se cumprindo e irão se cumprir. Porque o que nós falamos não é proveniente de nós mesmos, não é mesmo? Mas é proveniente de Deus. A palavra que pregamos, irmãos, ela provém de Deus, não é mesmo? Ó Senhor Jesus! E como fala lá em Romanos 10, fala que e como crerão, né? Se não há quem pregue, né? E como pregarão se não forem enviados? Só que no nosso caso, amados, eu louvo ao Senhor. Sabe por quê? Porque nós já fomos enviados. Aleluia! Eu e você somos os enviados de Deus. Somos aqueles que o Senhor já enviou para pregar essa palavra para as pessoas, não é mesmo? Para os nossos vizinhos, amigos, parentes, colegas de trabalho. Ó Senhor Jesus, que essa palavra de Deus, irmão, seja manifestada por nosso intermédio, não é mesmo? E seja pregada. Essa é a incumbência que o Senhor nos deu hoje como os ministros da Nova Aliança. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa fazer de nós esses profetas e ministros da Nova Aliança. Que nesse dia, irmãos, a gente possa desfrutar, né, dessa palavra e possa se encher dela até transbordar. Louvado seja o Senhor. Aleluia.